Pergunta 22. Define-se geralmente matéria quando sendo o que tem extensão, o que é capaz de vos impressionar o sentido, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Lembrando que estamos aqui, em 1857 e a segunda edição do Livro dos Espíritos, 1860. Então, essa é uma questão interessante. A matéria, como aprende lá na Tia Tetéia, no ensino fundamental, matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Os 3 estados da matéria são sólido, líquido e gasoso, etc, etc. Essas definições são definições muito defasadas hoje. Mas vamos ver o que os espíritos responderam no meio do século XIX. Olha lá. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em todos os estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Para vós que estão no século XIX, por favor, Então, voltando à questão 21, quando ele fala ali matéria é um conceito muito amplo. Okay? O que é matéria? Tudo que nós conhecemos é matéria. Tudo que nós conhecemos, que nós vimos, que nós interagimos, é matéria. Okay? Depois nós vamos entrar em outro conceito, mas agora é matéria. Então, nós vamos entender isso um pouquinho, para não ficar um pouco chato o vídeo. Eu vou tentar trazer uma definição um pouco mais ampla do que é matéria. Matéria, ok? E depois vamos pegar os conceitos que estão dentro da matéria. Então vamos lá. Primeiro, conceito geral. Aqui nós temos aí essa tela, ela mostra como se fosse o universo inteiro. Okay? O tecido espaço-tempo inteiro, com tudo que existe. Aí tem esses pontinhos aí, como se fosse um campo, dá um nome que quiser, ok? Então, a matéria que nós conhecemos, ok? Isto é, de toda a matéria do universo, segundo a ciência hoje, 68% é energia escura. O que é energia escura? Energia escura aí é de obscuro. É uma energia que é detectada pelas previsões teóricas. Presta atenção. É postulado, melhor assim, É postulado pelas teorias da física, da astronomia, da astrofísica, que está permeando o universo. Existe também uma matéria chamada de matéria escura, que ela também preenche 26% do universo inteiro. E tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que está dentro da tabela periódica, daqueles elementos, da materinha lá que você estudou na Tia Tetéia, que você vê as estrelas, os céus, cometas, a árvore, tudo isso ocupa apenas 4,9% de tudo que existe. Ok? Essa é uma questão importante. E entender um pouquinho de tudo que existe no universo inteiro, vamos lá, A esmagadora maioria é hélio. É hidrogênio e hélio. Depois vem os outros elementos, ok? Então, para a gente ter uma noção de tudo que a gente conhece, a esmagadora maioria é hidrogênio e hélio. Os astrônomos fazem até uma brincadeira que eles falam que a tabela periódica dos astrônomos é hidrogênio, hélio e metais. É uma brincadeira que eles fazem, Mas essa é a composição do universo que pelo menos nós temos como panorama hoje,
que é matéria? É tudo isso, é energia escura, é matéria escura e a matéria bariônica que nós conhecemos. Muito bem, muito bem. Da matéria que nós conhecemos, tudo que é formado existe dentro desse chamado modelo padrão das partículas elementares. Isso é, vamos dizer assim, toda fórmula, toda receita de tudo que é construído vem de algum elemento desse modelo padrão. Então, tudo que a gente conhece do universo, pelo menos daquilo que nós observamos, é construído com base nesse modelo padrão. Inclusive toda a tabela periódica que vocês estão vendo aí, ok? Então, esse padrão são as partículas e subpartículas do átomo, que os gregos acreditavam. Eles deram um nome, os cientistas pegaram aquele nome achando que tinham descoberto o nome. Mas, na verdade, o átomo, isso é, sem divisão, não era o átomo lá do Demócrito e do Leucipo. Na verdade, eles deram o nome de átomo, mas aquilo não era o átomo, ok? E aquilo que nós falamos, né? O modelo padrão de partículas forma toda a matéria que nós conhecemos, que forma as estrelas, as galáxias, os cometas, os planetas, os rios, as cores, as luzes, tudo. Para ficar um pouquinho mais claro, nós temos ali, ó. Antigamente as pessoas falavam, né, que o átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Já descobrimos que os prótons e os nêutrons são formados de quarks. Então, olha lá, 2 quark down e 1 quark up forma o nêutron. 2 quark up e 1 quark down formam o próton. E uma outra partícula elementar, chamada elétron, junto formamos o átomo na nossa visão clássica, ok? Então, tudo isso é matéria. Então, podemos entender assim, matéria sentido amplo, tudo que existe. Algumas propriedades da matéria que a gente vai tratar aqui só para ficar um pouquinho mais claro. Então, vamos lá. Massa. Massa é um conceito relativo. Isso é aquela dificuldade, né? Lembra da definição lá de Newton, né? Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Essa dificuldade de movimentar ou de mudar o seu estado, o Einstein chamou de inércia. E a inércia tem uma relação direta com a massa do objeto. Por exemplo, movimentar uma caneta é mais fácil que movimentar um caminhão. Um caminhão parado, botar ele para andar é mais difícil do que empurrar um lápis. Um caminhão andando é mais difícil fazer ele parar do que fazer um lápis. Então, isso tem a ver com a massa. E ela é um conceito relativo. Por quê? Porque a massa depende da velocidade, depende do referencial. Então, a massa ela muda dependendo de como você está medindo ela. Outro conceito relativo que também é matéria, energia. Energia é matéria. Então, Deus é uma energia. Não, energia é matéria. Deus não é matéria. Deus é imaterial. Okay? Energia é uma propriedade da matéria. E uma propriedade também relativa, como nos ensinou Einstein, né? Que aquela formuleta, né? E igual a mc ao quadrado, isso é energia, pode se converter em massa, e massa pode se converter em energia. A massa tem a massa de repouso, tem a massa inercial, então quando a massa está movimentando também, ela varia, a energia também. Então tudo isso são conceitos relativos. Estados da matéria. Os estados da matéria também são conceitos relativos e vai depender de como aquela matéria está se comportando naquele momento, de acordo com a temperatura, de acordo com várias questões que vão interagir naquela matéria. Outro conceito relativo, que é matéria também, cor. Cor é matéria. Por que eu trouxe cor aqui? Porque tem uma resposta no Livro dos Espíritos que é necessário a gente trazer esse conceito aqui para que quando chegar lá a gente poder explicar.
Cor é matéria e cor também é uma propriedade relativa, como nós vamos ver mais para frente. Então aqui é a equação do Einstein, né? Relacionando massa com energia, aquele famoso E igual a mc ao quadrado, né? De modo geral, nas formuletas, na escola, a pessoa tira aquela segunda parte ali da velocidade do objeto, né? E considera só a massa de repouso. Mas na verdade, esse conceito é relativo porque depende do referencial. Se ele está em repouso, se ele está em movimento. Então isso também é muito importante. Energia. Energia é um dos conceitos mais difíceis na física, porque ele é uma propriedade da matéria que se relaciona com os sistemas, ok? Então, dependendo do sistema que eu estou relacionando, eu posso chamar a energia de energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, energia potencial elástica, energia potencial nuclear, energia cinética, energia térmica, energia radiante, energia solar, energia química, energia de qualquer coisa, ok? Energia livre de Gibbs, entalpia, cada modelo, cada sistema você vai trabalhar com essa propriedade da matéria que se transfere de um sistema para outro, chamada energia. É um conceito relativo. Estados da matéria. Então a matéria ela pode estar em vários estados. O mais clássico, sólido, é o nosso corpo aqui, né? Sólido, parede sólida, líquido, gasoso, como as pessoas conhecem, e tem outros que são, vamos dizer assim, que a ciência avançou e conseguiu observar, como por exemplo o plasma, que é um gás ultraaquecido, o condensado de Bose-Einstein, o gás fermiônico, os superfluidos, etc. São vários estados e muitos que nós nem entendemos ainda. Lembra lá quando o Espírito falou? Do vosso ponto de vista pode ser, mas existem coisas que são inapreciáveis para vós naquele momento. Hoje descobrimos mais e vamos descobrir muitos outros estados da matéria, ok? A doutrina espírita trata num estado da matéria chamado, que o Kardec chamou de semimaterial. É um estado da matéria, mas vamos ver isso mais para frente. Nós falamos também que cor é uma propriedade relativa. O que é cor? Cor é uma onda eletromagnética que tem um comprimento e uma frequência específica. Se a gente poder ver, a gente olhando aí para o gráfico, a gente vê lá desde os raios gama até as ondas de rádio, que são comprimentos muito longos, tudo isso é, de uma certa forma, cor. Só que o nosso organismo só consegue visualizar naquela faixa pequenininha ali, ó, entre o violeta e o vermelho, ok? Mas essa também é uma propriedade relativa. Por que é uma propriedade relativa? Nós vamos entender isso. Todo mundo já viu isso de alguma forma, né? Olha essa imagem. Quem nunca parado viu uma ambulância correndo e aí o som da ambulância tem... agudo quando a ambulância está vindo e ele vai ficando mais grave à medida em que ela passa por nós, chamado efeito Doppler. Então, por quê? Quando ele está vindo, mais frentes de ondas estão batendo no nosso tímpano. Quando ele está se afastando, essas frentes de ondas vão demorando mais a chegar. Então dá a impressão de que ficou mais grave. Mas é um efeito. Por quê? Porque o que nós entendemos depende de quantas frentes de onda chegam no nosso ouvido, ok? E também nos nossos olhos. Por isso que nós podemos enxergar um objeto verde azulado, azul esverdeado, dependendo de como nós estamos enxergando. Que a astronomia descobriu o efeito redshift e blueshift. Isso é, as estrelas que estão se afastando tendem a ficar vermelha. As estrelas que estão se aproximando tendem a ficar mais azuladas. Isso porque quanto mais frente de onda chega, maior a frequência, mais azul. Quanto mais afastado, mais vai ficando para o vermelho.